Olá, amigos. Aqui Ivanque, professor de processo penal, FACAP, dia 23 de abril de 2020. Nós vamos retomar as nossas aulas aqui através desse modelo gravado e nós paramos então no último vídeo no estudo do recurso em sentido estrito. A gente vai fazer aqui um resumo do recurso em sentido estrito e já iniciar a análise do recurso de apelação e, havendo tempo, também analisaremos os embargos infringentes e os embargos de declaração. Bom, para fechar o estudo referente ao recurso em sentido estrito, as observações finais que eu faria seriam referentes ao procedimento desse recurso. Como se dá o processamento do recurso em sentido estrito? Considerando que a gente esgotou todas as hipóteses do artigo 581, onde verificamos que aquelas hipóteses que estiverem descritas no artigo 581, a priori seriam impugnadas pelo recurso em sentido estrito, considerando tratar-se de decisões interlocutórias ou decisões definitivas ou com força de definitivas, se previstas as hipóteses no artigo 581, que nós vamos analisar em seguida o artigo 593, que versa acerca da apelação, e a gente vai verificar então que, se estivermos tratando de decisões interlocutórias não previstas no artigo 581, mas tiverem força de decisões definitivas ou terminativas, o cabimento será para a impugnação dessas decisões da apelação. Pois bem, o recurso em sentido estrito, então, como visto em momentos anteriores, ele é interposto no prazo de 5 dias, observando aquelas hipóteses do artigo 581 e, a partir da sua interposição nesse prazo de 5 dias, o seu processamento se dará posteriormente com a intimação do recorrente, que é a parte que se vê prejudicada, que se julga prejudicada, sucumbente, e para apresentar posteriormente em 2 dias as suas razões recursais. Após o oferecimento das razões recursais, o juiz então ele abre vista para que a parte recorrida apresente as suas contrarrazões também no prazo de 2 dias, e em seguida o juiz avaliará se as razões aventadas pelo recorrente elas merecem uma reparação da sua decisão. Quando ele assim entende, ele faz incidir o efeito regressivo que nós vimos em outra oportunidade, tratar-se daquele efeito que permite ao juiz modificar a sua própria decisão, ou seja, o próprio juiz prolator da decisão, ele tem a oportunidade no recurso em sentido estrito de rever a sua decisão a partir da interposição deste recurso denominado rese. Caso o juiz entenda que não é possível ou que não é viável a modificação dos fundamentos da sua decisão, ele então a manterá e fará com que o processo suba ao tribunal, para que o tribunal então reaprecie, reexamine a matéria posta em discussão. E aqui, antes de nós tratarmos do processamento no âmbito do tribunal, eu quero fazer uma outra consideração. Essa consideração consiste no seguinte sentido: como é possível que o magistrado de primeiro grau, aquele que proferiu a decisão, tenha a oportunidade de reformá-la? É possível que, ao reformar a sua decisão, a partir do recurso em sentido estrito, ele abra a oportunidade para que a parte recorrida deseje o submento do recurso em função da modificação da decisão. Ou seja, aquela parte que recorreu em sentido estrito, ela obteve êxito na reforma da decisão através do efeito regressivo. A parte recorrida passa a ser a parte prejudicada em função da modificação da decisão no âmbito do efeito regressivo, e esta parte que era recorrida agora pode manifestar por simples petição nos autos, não precisa fazer um novo recurso,
A legislação estabelece que, mediante uma simples petição, a parte recorrida, que agora passa a ser a parte prejudicada, sucumbente, porque houve alteração dessa decisão no âmbito do efeito regressivo, ela manifesta o desejo no submento desse recurso em sentido estrito, já que tanto razões como contra-razões já estão nos autos e, portanto, o recurso poderá ser analisado no âmbito do tribunal. Bom, uma vez sendo aplicado o efeito regressivo ou mantida a decisão, negando o efeito regressivo, o recurso em sentido estrito vai para o tribunal. Chegando ao tribunal, esse recurso naturalmente vai ser distribuído e vai ser sorteado um relator. Esse relator ele vai analisar os aspectos recursais e vai verificar se o recurso preenche a admissibilidade. Preenchida a admissibilidade, então, o relator vai iniciar o processamento desse recurso em sentido estrito, encaminhando para o Ministério Público. O Ministério Público, então, vai se manifestar no âmbito do tribunal a respeito daquele recurso em sentido estrito. Depois é encaminhado o processo para o tribunal, onde indica-se também através de sorteio um revisor, e esse desembargador revisor vai também atuar no processo. Formada a instrução do recurso pelas manifestações das partes envolvidas, aí o recurso será encaminhado para o julgamento pelo tribunal, pela Câmara ou pela turma, porque os tribunais, eles, dentro dos seus regimentos internos, eles estipulam como funciona essa divisão dentro da sua própria estrutura. Alguns chamam câmaras, outros chamam turmas, e dentro dessa organização administrativa eles então disciplinam o seu próprio funcionamento. Aí vamos imaginar que estamos diante de uma câmara, primeira câmara criminal. Então esse recurso vai ser processado e julgado pela primeira câmara criminal. O seu relator vai então pedir um dia para julgamento, e aí nesse dia de julgamento, dentro de uma pauta que é publicada por diário oficial, as partes são intimadas mediante diário oficial, haverá esse julgamento onde será possível a sustentação oral. Se o recorrente quiser promover a sustentação oral, o recorrido quiser promover a sustentação oral, eles precisam se inscrever, se habilitar nos autos, peticionando ou indo direto à secretaria do tribunal e manifestando essa sustentação oral que pode ser feita no dia do julgamento. Chegando no dia do julgamento, haverá o anúncio do processo que deverá ser julgado, o relator fará o seu relatório e, posteriormente, abrir-se-á a oportunidade para que aquele que deseja fazer a sustentação oral se apresente e, no prazo aí de 15 minutos, faça a sua sustentação oral, para que em seguida os outros integrantes da Câmara participem, oferecendo as razões do seu julgamento. Depois o presidente proclama o resultado e a sessão em relação àquele processo encontra-se encerrada. Lembrando que há a oportunidade, dependendo do que seja decidido, de que se maneje outros recursos aí no âmbito do próprio Tribunal de Segundo Grau ou para o STJ e o STF, se for o caso de uma questão federal, recurso especial, se for o caso de uma questão constitucional, recurso extraordinário, que a gente vai analisar posteriormente. Bom, a gente fecha essas questões referentes ao recurso em sentido estrito, lembrando que, em regra, não cabe o efeito suspensivo no recurso em sentido estrito. Caberá o efeito suspensivo tão somente em relação a situações particulares, situações específicas. A exemplo da questão referente à perda do valor da fiança, o julgamento deserto da apelação, né, quando a apelação ela é inadmitida ou é julgada deserta, né, quando ela é rejeitada ou é julgada deserta, cabe também o efeito suspensivo. E, por fim, em relação à pronúncia, quando há a sentença de pronúncia ou a decisão de pronúncia, que é aquela proferida no âmbito dos processos
do Tribunal do Júri, dentro dos chamados crimes dolosos consumados ou tentados contra a vida, aí também faz-se incidir o efeito suspensivo em relação ao julgamento destes processos. Eram essas observações finais e agora a gente inicia o estudo da apelação. Bom, inicialmente, o que é que a gente precisa estabelecer como matriz de raciocínio para que a gente possa compreender melhor o estudo da apelação? Primeiro ponto que a gente precisa observar em relação à apelação é que, diferentemente do recurso em sentido estrito, não há no Código de Processo Penal uma relação de situações taxativamente previstas. Ou seja, a apelação, diferentemente do RESE, recurso em sentido estrito, o CPP não prevê situações expressas, específicas, ficando essa questão da taxatividade restrita às hipóteses do recurso em sentido estrito. No que se refere à apelação, o artigo 593, que nós vamos ler em seguida, ele estabelece de uma maneira extremamente abrangente, de uma maneira geral, que o cabimento da apelação está atrelada a situações gerais e não a situações específicas como o RESE. E aí nos cabe então observar que a apelação possui um efeito subsidiário. O que é que isso significa? Significa que quando eu estiver diante de decisões interlocutórias mistas, sejam terminativas ou não terminativas, a primeira movimentação que eu devo fazer é no sentido de verificar se essa decisão está listada no artigo 581, porque se ela lá estiver listada, se ela lá estiver prevista, eu então estarei diante da impugnação mediante o recurso em sentido estrito. Se essa decisão não estiver elencada no artigo 581 e se tratar ainda que de uma decisão interlocutória mista, terminativa ou não terminativa, aí eu irei subsidiariamente utilizar a apelação como recurso cabível para impugnar aquela decisão. Portanto, primeiro eu devo verificar o catálogo do artigo 581, a lista do artigo 581, para verificar se a decisão se encontra entre aquelas previstas pelo legislador. Não havendo previsão específica, mesmo que se trate de uma decisão interlocutória mista, terminativa ou não terminativa, aí eu irei impugná-la mediante a apelação. E a leitura do artigo 593 do Código de Processo Penal, que é exatamente o fundamento da apelação, artigo 593 do CPP, ele nos diz o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Observem que nós temos a apelação no âmbito do juiz singular, que é o chamado juízo monocrático, aquela decisão proferida pelo juiz de direito, e nós temos também a hipótese de apelação no âmbito dos processos do Tribunal do Júri, que são aquelas decisões proferidas no âmbito do conselho de sentença, inclusive com natureza jurídica de decisão subjetivamente complexa ou de formação complexa, como dizem alguns doutrinadores. O que é que isso significa? A decisão subjetivamente complexa ou de formação complexa é aquela tomada pela composição de dois órgãos julgadores. Nós temos o juiz de direito, que é o juiz togado, o juiz concursado, e nós temos os juízes leigos, que são os jurados. A formação do julgamento se dá através do julgamento do fato pelos juízes leigos, são jurados, eles julgam os fatos, e pela aplicação do direito, que é o julgamento técnico, o julgamento jurídico feito pelo juiz de direito, ou juiz togado. Então, a conjunção dessas duas decisões
A decisão fática e a decisão jurídica nós chamamos de decisão subjetivamente complexa ou deformação complexa. E o artigo 593 do CPP, ele trata tanto da apelação nas hipóteses de julgamento pelo juiz de direito, juízo monocrático, como também trata da apelação nas hipóteses versadas pelo Tribunal do Júri, que nós vamos analisar. Inicialmente, a gente vai observar o que quis dizer o legislador com relação ao artigo 593, inciso 1, dizendo que cabe a apelação no prazo de 5 dias das decisões definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Ou seja, o legislador foi absolutamente claro. Havendo sentença definitiva, aquela que analisa o mérito, analisa a questão de fundo, aquela que enfrenta e esgota todos os argumentos trazidos pelas partes, prestando a jurisdição. Então, havendo uma sentença definitiva de condenação ou absolvição, caberá a apelação no prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias para interpor a apelação e o prazo de 8 dias para a apresentação das razões e contrarrazões da apelação. Isso a gente vai verificar mais adiante em relação ao processamento da apelação. O inciso 2, ele trata das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Esse inciso segundo, o inciso 2, é exatamente aquele inciso que estipula a subsidiariedade da apelação em relação ao recurso interdistrito. Ou seja, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Os casos não previstos no capítulo anterior são exatamente os casos de recurso em sentido distrito. E aí o legislador ele faz a ressalva, olha, se não está prevista a hipótese no capítulo anterior, que é o artigo 581 do Código de Processo Penal, e versando a decisão sobre decisão interlocutória mista, terminativa ou não terminativa, com força de definitiva ou decisões definitivas, caberá subsidiariamente a apelação como meio de impugnação. E aí é preciso que você faça essa conexão para identificar se o cabimento será do recurso interdistrito, caso a hipótese esteja taxativamente prevista no artigo 581, e caso não esteja, subsidiariamente nós estaremos diante da impugnação mediante apelação. O inciso terceiro, ele trata das hipóteses do Tribunal do Júri, a apelação no âmbito do Tribunal do Júri. E eu quero logo fazer uma observação que é acerca da alteração promovida pelo pacote anticrime. A Lei 13.964 de 2019, ela traz uma alteração substancial em relação ao recurso de apelação no Tribunal do Júri. Eu quero que vocês reservem essa informação que a gente vai tratar em seguida dela. Porque antes eu quero informar que a apelação ela tem duas vertentes. A primeira vertente é que ela pode ser interposta com fundamentação livre. O que isso significa? Significa que num determinado modelo de apelação você pode alegar qualquer fundamentação, qualquer razão para a sua apelação. E numa outra vertente, existem situações específicas na lei que você deve veicular. Se você não veicula, se você não traz, se você não aponta essas hipóteses específicas trazidas pela lei, a sua apelação terá dificuldade de ter o seu mérito enfrentado, porque você não alegou o fundamento legal previsto no sistema jurídico. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque as hipóteses do Tribunal do Júri todas são de fundamentação vinculada. Todas as hipóteses trazidas no artigo 593
inciso 3º, alíneas A, B, C e D são hipóteses de fundamentação vinculada afetas ao tribunal do júri. Significa dizer que no tribunal do júri a apelação somente será processada e julgada se você lançar mão de uma dessas hipóteses descritas no artigo 593, inciso 3, letras A, B, C e D. Já em relação aos processos que não são da competência do júri, a fundamentação é livre. O artigo 593, incisos 1 e 2, eles comportam as razões livres de argumento. Portanto, a apelação no tribunal do júri deve estar atrelada às razões especificadas no artigo 593, inciso 3, letras A, B, C e D, fazendo com que a fundamentação da apelação no tribunal do júri seja considerada vinculada, diferentemente da apelação nos outros casos, que é livre. Essa observação é importante que vocês armazenem para que vocês não confundam posteriormente essas situações. Bom, aqui em relação ao tribunal do júri, nós temos 4 alíneas, 4 letras, que vinculadamente diz ao recorrente quais são as razões, quais são os fundamentos que ele deve utilizar para interpor a sua apelação no tribunal do júri, fazendo com que, portanto, como dito e agora repetindo, a fundamentação das apelações do tribunal do júri sejam consideradas vinculadas às hipóteses legalmente previstas. E a primeira hipótese, que está aqui descrita na letra A do inciso 3º, inciso 3 do artigo 593, é a seguinte: das decisões, inciso 3º, das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Percebam, o tribunal do júri é um procedimento bifásico, também chamado de procedimento escalonado. O que é que isso significa? Significa que os processos do júri eles se desenvolvem em 2 momentos distintos. Um primeiro momento, onde você produz toda a prova, e um segundo momento, que é o julgamento em plenário, o julgamento pelo conselho de sentença ou na presença do conselho de sentença, o julgamento propriamente dito pelo tribunal do júri. Então, na primeira fase, nós temos 4 possibilidades de acontecer através de uma decisão: a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Essas hipóteses elas são passíveis de verificação na primeira fase do processo do júri. O que nos interessa nesse momento é analisar os aspectos da pronúncia, até porque o capítulo referente ao tribunal do júri já foi visto no processo penal 3. Nesse processo penal 4, nos cabe analisar as questões recursais. Bom, em relação à pronúncia, a gente já sabe que a pronúncia é a decisão ou a sentença que reconhece indícios de autoria e prova da materialidade. Havendo os indícios suficientes de que o acusado foi o autor do crime doloso contra a vida e que a materialidade está provada, ou seja, que o crime ocorreu, aí o indivíduo é encaminhado a julgamento pelo tribunal do júri. Este ato de encaminhá-lo a julgamento pelo tribunal do júri é chamado de pronúncia. É uma decisão onde o juiz, reconhecendo a autoria e a materialidade, entende que deve mandar o indivíduo ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, que é o tribunal do júri. Esse inciso 3º, letra A, ele diz com muita clareza que das decisões do tribunal do júri caberá a apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. É importante a gente fazer aqui uma observação: nulidade posterior à pronúncia, porque da pronúncia cabe recurso em sentido estrito, o que nos faz crer que, uma vez preclusa a pronúncia, ou seja, não sendo mais possível impugnar a pronúncia, ou porque já foi impugnada mediante o recurso em sentido estrito, ou porque o pronunciado
não quis recorrer e houve a preclusão, ou seja, aquela decisão estabilizou, não cabendo mais recurso, e aí qualquer nulidade que ocorra após a preclusão da pronúncia, aí haverá a possibilidade de se interpor a apelação. O que é que a gente pode considerar como nulidade posterior à pronúncia? Diversas situações podem ocorrer para que a gente considere a existência de uma nulidade posterior à pronúncia. Por exemplo, após a preclusão da pronúncia, quando a decisão já não comporta mais recurso, ou já esgotou o recurso em sentido estrito, ou esgotou todas as vias recursais, o artigo 422 do CPP determina que o juiz manda intimar as partes para que ela apresente testemunhas que queira ouvir em plenário, documentos, enfim, quaisquer elementos de prova que se queira produzir em plenário. A não intimação das partes para a apresentação desses elementos de prova faz com que surja uma nulidade que é posterior à pronúncia. Então é possível que você apele dessa decisão que negou a intimação para que as partes pudessem apresentar elementos de prova conforme prevê o artigo 422 do Código de Processo Penal. Ou ainda, no contexto de nulidade posterior à pronúncia, a gente pode, por exemplo, verificar aquela situação do réu ir ao plenário do júri algemado. Sabe-se que a utilização de algemas, ela inclusive é sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ocorrer em situações absolutamente imprescindíveis e que deve ser fundamentada a sua utilização. Se o réu está algemado em plenário sem qualquer fundamentação, sem qualquer motivação, isso pode ensejar uma nulidade que é posterior à pronúncia, como também é possível que você argumente a nulidade posterior à pronúncia quando o silêncio do réu, a ausência do réu no plenário sejam argumentos utilizados pelo Ministério Público para motivar a condenação. E aqui vai uma dica importante. Quaisquer situações que ocorram no plenário, elas precisam ser documentadas na ata do júri. E aí, se eventualmente você estiver acompanhando um julgamento do tribunal do júri e havendo uma nulidade nesse julgamento, peça a palavra pela ordem e requeira a observação na ata, que se registre nessa ata do júri a ocorrência dessa nulidade, para que você posteriormente apele e em preliminar, recursal ou no mérito do recurso você observe essa nulidade. Ainda na análise das fundamentações vinculadas do tribunal do júri para apelação, nós temos a letra B. Essa letra B, o inciso B, a linha B, na verdade, diz que quando a decisão do tribunal do júri for, a sentença do juiz presidente, ela for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Aqui nós temos duas situações distintas. Quando a sentença do juiz ela é contrária à lei expressa ou ela é contrária à decisão dos jurados. O que é que a gente pode entender de uma decisão ou de uma sentença que é contrária à lei expressa? A sentença ela pode ser considerada contrária à lei expressa quando a gente tem hipótese de erro de julgamento. Veja, nós já dissemos que a sentença do tribunal do júri é uma sentença subjetivamente complexa. Os jurados julgam os fatos e o juiz de direito faz a aplicação dos aspectos jurídicos àqueles fatos julgados pelos jurados. Bom, pode acontecer do juiz de direito ele errar na hora de julgar e, portanto, por exemplo, ele está diante de uma condenação por crime que a pena foi fixada abaixo de 8 anos e ele, sem nenhuma fundamentação idônea, fixou o regime fechado. Isso contraria a lei,
é uma sentença expressamente contrária à lei, porque a lei, o artigo 33 do Código Penal, estabelece lá os limites para o regime aberto, semiaberto e fechado. E havendo a fixação da pena abaixo dos 8 anos, a fixação do regime mais rigoroso sem fundamentação idônea é uma decisão, é uma sentença contrária à lei expressa. Como também é possível que o juiz decida de maneira contrária aos jurados. Os jurados absolveram, o juiz condena. Os jurados condenaram, o juiz absolveu. Os jurados reconheceram um privilégio e o juiz não reconheceu o privilégio. O jurado desclassificou e o juiz não acatou. Então é possível que nós tenhamos tanto a sentença do juiz contrária à lei expressa, como a sentença do juiz contrária à decisão dos jurados. Numa ou noutra situação, é possível a apelação de forma vinculada, fundamentação vinculada, por se tratar de hipótese do tribunal do júri. A letra C versa sobre a sentença ou a decisão onde há erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Nós já vimos, noutra oportunidade, que nós temos a sentença condenatória, a sentença absolutória própria e a sentença absolutória imprópria. Na sentença absolutória imprópria, o juiz aplica uma medida de segurança, absolve da imputação, mas aplica uma medida de segurança, que pode ser a internação ou pode ser o tratamento ambulatorial. Bom, quando a sentença do tribunal do júri ela tiver algum erro ou for injusta no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, é possível que você utilize a apelação para reparar tanto o erro quanto a injustiça. Me dê um exemplo de um erro de uma sentença no tocante à aplicação da pena. Por exemplo, o juiz utilizar das circunstâncias judiciais para agravar a pena e a utilização ser indevida. Por exemplo, o STJ entende que o comportamento da vítima enquanto circunstância judicial do artigo 59, ela só pode ser utilizada a favor do condenado, nunca contra o condenado. Como também a gente observa que a reincidência ela tem parâmetros para se verificar. Então, havendo o desrespeito a essas questões judiciais do artigo 59, nós estaremos diante de uma sentença que errou no que se refere à aplicação da pena. E o que seria então uma sentença injusta? É um termo um tanto quanto aberto, mas a doutrina tem observado que a sentença injusta seria uma sentença desproporcional, uma sentença que estabelece uma pena absolutamente desproporcional àquela que deveria ser apontada nos autos. Então, tanto na hipótese de sentença que contém erro, como na hipótese de sentença que é injusta no que se refere à aplicação da pena ou medida de segurança, será possível a interposição da apelação no prazo de 5 dias para impugnar essa decisão. E por fim, nós temos a letra D, que é aquela que trata da decisão dos jurados quando ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Essa hipótese é uma hipótese engraçada. Por que é uma hipótese engraçada? Porque, veja, os jurados, eles não fundamentam suas decisões. Os jurados, eles respondem aos quesitos que são confeccionados pelo juiz sob a supervisão das partes, tanto do Ministério Público quanto da defesa, que representa o réu, com sim ou não. As respostas são sim ou não. Ele recebe cédulas e essas cédulas, cada jurado recebe uma cédula sim
e cada jurado recebe uma cédula sim e outra cédula não. Os 7 jurados sorteados para compor o conselho de sentença, entre os 25 que foram selecionados para o julgamento, eles então recebem a cédula sim e a cédula não. E aí é feito o quesito e é recolhido o voto válido e em seguida é recolhido o resto, que é o voto que não foi utilizado como válido. Aí a gente não tem a fundamentação das decisões proferidas pelos jurados, até porque fala-se no sigilo das votações. Os jurados eles são protegidos pelo sigilo do seu voto. Ele não externa, ele não apresenta, ele não publiciza as razões do seu convencimento. Aí o legislador estabelece que cabe a apelação para as decisões dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. É um tanto quanto complexo você estabelecer que o jurado decidiu de maneira contrária à prova dos autos, até porque, com a reforma que se deu em 2008, há um quesito chamado de quesito obrigatório que vem logo após a autoria e a materialidade, que é a respeito dessa indagação se o jurado absolve o acusado. Ora, o jurado absolve o acusado é um quesito genérico e obrigatório, onde quero crer, a exemplo do que o STJ tem decidido, que quaisquer motivos, inclusive motivos metajurídicos, eles podem ser utilizados pelos jurados para absolver o acusado. Portanto, esse aspecto referente à decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos gera uma certa dificuldade em se aferir se realmente essa decisão foi contrária ou não à prova dos autos, considerando que os jurados não fundamentam as suas decisões. De toda forma, é uma linha completamente em vigor e que é utilizada por membros do Ministério Público quando querem recorrer, por advogados quando pretendem recorrer, e aí eles tentam se virar nos 30, como se costuma dizer, para tentar convencer o tribunal de que aquela decisão ela contrariou a prova dos autos. A jurisprudência dominante é no sentido de que se pelo menos uma das vertentes probatórias constante dos autos serve para fundamentar a decisão condenatória ou absolutória, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Simplificando, se no arcabouço probatório, se no contexto de prova, qualquer versão sustenta a decisão pela condenação ou pela absolvição, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos. É o que têm entendido os tribunais a respeito dessa letra D do artigo 593, inciso 3, que fala sobre a apelação nos casos do Tribunal do Júri. Antes de nós avançarmos, eu queria aqui tratar de uma outra questão, que é a respeito das consequências do julgamento do recurso de apelação no Tribunal do Júri. Nós temos aqui no artigo 593, inciso 3, as letras A, B, C e D. Bom, com relação às letras A e D, a consequência do julgamento da apelação será a anulação do julgamento e a designação de um novo julgamento pelo Conselho de Sentença. Em relação às letras B e C, o tribunal não anula o julgamento e sim reforma a decisão, corrigindo a sentença através da pena ou corrigindo a sentença quando o juiz proferir uma decisão contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Portanto, no caso do Tribunal do Júri, as letras A e B, como consequência da apelação, o resultado é a anulação do julgamento e a designação de um novo julgamento. As letras B e C trazem como consequência do julgamento da apelação no Tribunal do Júri a reforma, ou seja, o tribunal profere uma decisão substituindo aquela que foi proferida pelo Tribunal do Júri.
Nas hipóteses da letra A e D, o resultado é a anulação e a marcação de um novo julgamento pelo tribunal do júri para que profira uma nova decisão, e não o tribunal proferindo uma decisão substituindo aquela do tribunal do júri. Então, esses aspectos são importantes para que a gente compreenda um pouco o funcionamento da apelação nos casos do tribunal do júri. E para a gente fechar essa parte do tribunal do júri, eu quero aqui trazer uma situação que foi introduzida pelo pacote anticrime, como eu disse no início do estudo da apelação, a Lei 13.964 de 2019, que é a respeito do efeito suspensivo da apelação. Em regra, a apelação possui o efeito suspensivo, o que significa dizer que, uma vez proferida a decisão, havendo a apelação, ela não será imediatamente executada em função da existência do efeito suspensivo da apelação. Ocorre que o pacote anticrime, através da Lei 13.964 de 2019, ele introduziu uma modificação em relação aos processos do Tribunal do Júri quando houver uma pena fixada nos processos do júri igual ou superior a 15 anos. O que é que o legislador disse? Eu vou fazer aqui a leitura do artigo 492 do CPP, que diz o seguinte aqui no parágrafo 4º, estabelecendo a seguinte situação: a apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Eu disse agora há pouco que, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, seja no tribunal do júri ou não no tribunal, ou não incidirá o efeito suspensivo. Ocorre que esta alteração promovida pelo pacote anticrime trouxe essa inovação ao prever que a apelação interposta contra decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. O que é que isso significa? Significa que, pelo que diz o legislador, havendo uma condenação nos processos do tribunal do júri cuja pena seja igual ou superior a 15 anos, haverá a execução imediata, ainda que provisória, haverá a execução imediata. E a consequência dessa execução imediata é o cumprimento da pena. Se não cabe o efeito suspensivo na apelação do tribunal do júri, nas hipóteses onde há condenação a pena igual ou superior a 15 anos, portanto, haverá a execução provisória dessa decisão. E é importante observar que tanto faz a condenação no tribunal do júri por um único crime como em concurso material. Ou seja, se eu tiver um homicídio em concurso material com uma ocultação de cadáver, eu, diante da somatória das penas, posso utilizar este parâmetro dos 15 anos ou mais para a aplicação da execução imediata. E aí